Bom dia, estamos dando início a mais um summit da LBCA sobre Direito Internacional Penal no cenário da pandemia. E hoje com convidados muito especiais, a começar pela doutora Silvia Steiner, que integrou por 13 anos como juiz o Tribunal Penal Internacional, também foi membro do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Ministério Público Federal e Procuradoria-Geral da República. Ela é autora da Convenção Americana de Direitos Humanos e comentários ao Estatuto de Roma. O doutor Gustavo Mônaco, que é advogado e professor titular de Direito Internacional Privado da USP, e a doutora Raquel Botelho Santoro, que é mestre e doutora em Direito de Estado pela USP. Eu sou a Santa Maria Silveira, gerente de conteúdo da LBCA, e serei a mediadora desse encontro. Bom, doutora Silvia, é um prazer, é uma honra recebê-la aqui nesse summit da LBCA. Agradecemos aqui em nome do escritório sua presença, e eu gostaria de começar aqui a sua inquirição pelo doutor Gustavo Mônaco. Professor, o senhor poderia, então, introduzir aí a nossa conversa, a nossa roda de conversa hoje? Claro, Santa, com todo prazer. Eu conheço a doutora Silvia Steiner já há um bom tempo. Eu era aluno da graduação e eu me lembro de tê-la assistido numa palestra na Sala do Estudante, lá na Faculdade de Direito da USP, acho que no ano 2000 ou em 1999, quando ainda havia dúvidas sobre a viabilidade do Tribunal Penal Internacional efetivamente se estabelecer. E eu queria perguntar para a Silvia como é que foi essa experiência, não só de ter participado das negociações que levaram à aprovação do Estatuto de Roma, porque, salvo engano, você chegou a compor a delegação brasileira na época, mas também como é que foi o procedimento ali, até político, né, de candidatura e eleição. Bom, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que foi feito. Santa Maria, é um prazer revê-la. Meu querido professor Gustavo Mônaco, me sinto aqui sendo inquirida por um professor, parece que estou na minha banca de mestrado, então já estou ficando nervosa. Doutora Raquel Santoro, muito obrigada também pelo convite. E eu já vou começar, Santa Maria, sendo bem preciosista e fazendo um reparo. Para mim, é direito penal internacional e não direito internacional penal, embora eu tenha a impressão que o professor Gustavo não vai concordar comigo. Mas eu participei, na verdade, não da Conferência de Roma, mas da comissão preparatória que se seguiu à Conferência de Roma e que reuniu os grupos de trabalho para a elaboração das regras de procedimento de prova e os elementos dos crimes. Então, foi um grupo de trabalho, tomou 2 anos, as regras foram aprovadas no ano 2000, e eu tive a satisfação de participar primeiro como convidada de uma organização feminista dos Estados Unidos, e na ocasião reparei que na primeira reunião, que eu havia participado só como observadora, que não havia ninguém na bancada do Brasil, no plenário das Nações Unidas, para debater o tema. E voltando ao Brasil, então, entrei em contato com o ministro da Justiça. Fiquei indignada pelo fato do Brasil não estar participando das discussões, então, a partir da segunda reunião, eu comecei a participar como delegada, portanto, numa posição oficial nestas reuniões da comissão preparatória. E eu acho que isso teve um impacto, teve uma importância grande na posterior escolha do meu nome como candidata do Brasil para concorrer à primeira composição do tribunal. Não houve uma competição ou um concurso aberto na ocasião, não havia ainda, como aliás não há até hoje, um sistema processual ou procedimental implementado para a escolha de candidatos.
mas se utilizou do permissivo do Estatuto de Roma, de que o candidato deveria reunir os requisitos necessários para sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. E eu, na época, em tese, reunia os requisitos, já mais de 10 anos de experiência, e isso somou-se ao fato de eu ter participado da elaboração das regras de procedimento e dos elementos dos crimes. Eu acho que foram somadas essas duas qualidades, se assim eu posso dizer, além do fato de eu ser magistrada e ter sido do Ministério Público e também, no começo da minha carreira, advogada. Portanto, eu já tinha passado pelos 3 polos do procedimento penal, e acho que, então, foi isso que levou, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso a indicar o meu nome. Perfeito. Obrigada, doutora Silvia. Doutora Raquel, bom dia. A senhora também poderia fazer aí sua pergunta, encaminhar sua pergunta à doutora Silvia, por gentileza? Claro. Santa Maria, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite de novo. É sempre uma honra participar dos summits do LBCA. Eu realmente fico muito honrada, principalmente de participar hoje com a doutora Silvia e com o doutor Gustavo, que são profissionais de extrema relevância nas áreas e com experiências realmente únicas. Doutora Silvia, eu estava pensando que a gente viu que ultimamente o Brasil tem sido bastante falado na comunidade internacional pela resposta que tem dado o seu governo federal à questão do coronavírus e da pandemia, e como essa resposta tem sido bastante diferente da que tem sido dada pelo resto do mundo. E dentro desse aspecto, o PDT, né, fez uma representação para o Tribunal Penal Internacional, até nem sei se teria que ter sido direto para o Tribunal Penal Internacional, mas eles fizeram essa representação contra o presidente Jair Bolsonaro por, teoricamente, em tese, incorrer em crime contra a humanidade pelo fato de não só colocar a população em risco em diversas manifestações de que ele participou e que ele teve contato, mas também por emitir decretos contrários à política do isolamento social. Diante dessa representação feita pelo partido e efetivamente das atitudes que vêm sendo tomadas pelo governo federal, especificamente pelo presidente Jair Bolsonaro, seria viável esse procedimento no Tribunal Penal? A senhora entende que seria possível configurar esse crime contra a humanidade e dar continuidade a esse processamento? Bom, doutora Raquel, muito obrigada pela sua intervenção. Essa tem sido uma pergunta recorrente. E, vamos dizer, eu me coloco numa situação um pouco delicada, na medida em que fui juíza durante 13 anos do tribunal e tenho uma certa dificuldade em antecipar qual será vamos dizer, qual será a conduta do tribunal. Mas, em primeiro lugar, o que foi noticiado é que o PDT havia entrado com uma representação e esta representação havia sido recebida, como se houvesse iniciado um procedimento no tribunal, o que é incorreto. Então, é o procedimento normal, qualquer indivíduo, qualquer organização não governamental, qualquer partido político pode enviar uma representação ou uma denúncia, uma notícia crimes, o nome que se dê, ao tribunal, e na verdade nem sequer é ao tribunal, é o gabinete do procurador, que é independente do tribunal, e recebe apenas a comunicação de que tal representação foi recebida, mas recebida não no sentido que nós damos a receber a denúncia aqui no nosso sistema. Esse recebimento é um protocolo, a confirmação de um protocolo de que deu entrada. Bom, esse é o primeiro aspecto, vamos dizer, muito prático. O segundo é que não é a primeira e, com certeza, não será a última representação enviada contra o presidente da República
ao gabinete da Procuradoria. Há pelo menos mais 2 que já foram enviadas anteriormente, todas versando sobre o mesmo assunto. Então, este é mais um comentário, vamos dizer, a látere. Quanto ao mérito, eu tive a oportunidade de ler a representação do PDT e uma das anteriores que foram enviadas à Procuradoria do Tribunal. Existe um desconhecimento entre nós muito grande de quais sejam as competências, principalmente a competência material do Tribunal Penal Internacional. Então, eu sempre tento explicar que, vamos dizer, o tribunal tem competência para os mais diversos crimes: assassinato, estupro, pilhagem, deslocamento forçado de populações, escravidão sexual, execuções sumárias. Então, todos estes crimes são de competência do tribunal, mas eles só, em tese, eles só se configuram crimes contra a humanidade se cometidos dentro de um determinado contexto. Esse elemento contextual, na linguagem penal, nós diríamos que é um elemento constitutivo do tipo penal. Um crime que seja cometido fora do elemento contextual não é de competência do tribunal. Continua a ser um crime, mas não de competência do tribunal. E isto é o que se passa com os crimes contra a humanidade. Eles são aquelas condutas praticadas no contexto de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Então, quaisquer condutas, ainda que resultem em mortes, em ferimentos, em violações massivas de direitos fundamentais, se não forem cometidos dentro desse contexto de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil, não são de competência do Tribunal Penal Internacional. A definição do que seja um ataque generalizado ou sistemático, ela já foi melhor elaborada na jurisprudência do próprio tribunal. Então, embora se tenha decidido reiteradamente que o ataque não tenha que ser necessariamente um ataque armado, ou no seio de um conflito armado, ou de um ataque armado pelas forças armadas, ou por milícias, etc., exige-se que haja um componente de violência contra a população civil. Dentro desse quadro, eu tenho algumas dúvidas em caracterizar aquilo que eu tenho reiteradamente chamado de políticas desastradas e desastrosas como equivalentes a um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Aí fala um pouco mais alto o meu lado penalista. E como esse meu lado penalista é um lado penalista garantista, e o próprio Estatuto de Roma prevê o princípio da legalidade estrita, eu tenho dificuldades em tentar estender ou ampliar o sentido do tipo penal para encaixar condutas, porque naquele momento aquelas condutas estão causando resultados desastrosos. Eu tenho essas dificuldades. Mas, como eu disse, eu não sei como a promotoria do tribunal vai enfrentar estas denúncias que têm chegado. Há uma anterior também, que foi proposta pela Comissão Arns, está muito bem proposta, mas que trata da questão do possível crime de genocídio contra as populações indígenas da Amazônia, causadas não só pelo desmatamento, pelas queimadas, pela invasão de poceiros e destruição da mata, e, portanto, expulsando as comunidades indígenas das áreas tradicionalmente por elas ocupadas como possível configuração de crime de genocídio.
Neste caso, embora eu também não saiba como a Procuradoria do Tribunal vai tratar, mas me parecem, em tese, presentes os elementos do crime de genocídio. Já em relação às políticas de saúde, tanto as omissões que têm sido praticadas, como as condutas que têm sido praticadas irresponsavelmente, eu digo, pelo governo atual, eu acho que são condutas, vamos dizer, que seriam muito melhor apreciadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do que pelo Tribunal Penal Internacional. Doutora Silvia, sobre esse assunto que a doutora Raquel levantou, chegou uma pergunta aqui da doutora Adriana Nunes Martorelli, que atuou com a senhora na OAB. E ela faz uma pergunta no mesmo sentido. Ela diz: o presidente brasileiro foi denunciado no Tribunal de Haia por negligência diante da política ao lidar com a Covid-19. Para a senhora, como isso impacta a posição do Brasil econômica e simbolicamente no cenário internacional? Bom, a doutora Adriana, minha querida amiga, irmã, eu entendo que a resposta está na própria pergunta. A implicação só pode ser simbólica, porque o tribunal, eu repito sempre, o Tribunal Penal Internacional não pode julgar políticas de governo. Não é função do tribunal. É um tribunal penal que, portanto, julga pessoas por condutas criminosas. E é sempre com base na culpabilidade, e o primeiro exame que se faz é o da competência material. Se a conduta não é descrita como crime, a Procuradoria, com certeza, irá rejeitar liminarmente essas denúncias, a não ser que haja um entendimento um pouco diferente. Há muito pouco tempo, acho que questão de um ano, quando houve, vamos dizer, o pico das queimadas na floresta amazônica, houve algumas organizações não governamentais que enviaram ao tribunal representações pelo crime de ecocídio, com base o documento onde a Procuradoria descreve as suas políticas de escolha de casos, mencionava que levaria em consideração, ao apreciar a gravidade dos delitos, se as condutas haviam causado danos duradouros, etc., ao meio ambiente. E algumas ONGs entenderam que a Procuradoria, então, tinha admitido que existe o crime de ecocídio, o que não existe. Então, eu insisto, vamos dizer, um tribunal penal não pode apreciar, não pode iniciar procedimentos por condutas que não estão tipificadas como crimes pelo Estatuto de Roma. Então, eu acho que, neste caso, as reiteradas denúncias contra o presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, eu acho que elas reforçam uma imagem bastante negativa que o Brasil tem atualmente no cenário internacional, e isso é fácil acompanhar pela mídia internacional. Nós somos motivo de chacota no cenário internacional. Então, eu acho que tem um peso simbólico muito grande, implica numa censura moral muito grande, mas isto é diferente de falar da viabilidade do processo perante o Tribunal Penal Internacional, no meu modesto entender, sempre modesto entender. Perfeito. Professor Gustavo, a palavra volta para o senhor para a próxima pergunta, por favor. Pois não, olha só, eu preciso começar me desculpando por não ter oficialmente cumprimentado a todos e dizer que isso se deve a duas razões principais. A primeira é eu me sentir em casa sempre nas atividades da LBCA, onde tenho a honra de ser um dos consultores do escritório. E a outra é por estar entre amigos e, ao mesmo tempo,
emocionado e na expectativa de ouvir a doutora Silvia Steiner falando. Então, peço desculpas e sobretudo, àqueles que estão nos acompanhando pelos canais oficiais, saudando a todos eles também. Mas, Silvia, a partir das suas considerações iniciais, quando você menciona o papel da jurisprudência na definição, não só de um melhor enquadramento dos tipos descritos nos anexos do Estatuto de Roma, e também nessa vinculação que o Tribunal Penal Internacional tem com relação à tipificação das condutas, a gente sabe que no direito penal internacional, ou no direito internacional penal, não vamos entrar nessa polêmica, mas eu tendo a concordar com você, sobretudo vindo do direito internacional privado, para mim é muito mais confortável também falar em direito penal internacional do que direito internacional penal, usando aquela distinção clássica do xerife Bassiouni, que, enfim, está aí colocada na doutrina. Mas o ponto principal, me parece que há um esforço da comunidade internacional para uma institucionalização que era necessária, né, sobretudo em razão dos tribunais estabelecidos logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, os tribunais ad hoc instituídos pela ONU para a ex-Yugoslávia e para a Ruanda, e, finalmente, o Tribunal Penal Internacional. E esse caminho seguido pela comunidade internacional certamente teve um papel muito importante, sobretudo nos primeiros momentos do tribunal. Então, como você esteve lá presencialmente, participou dessa história, talvez fosse interessante, em linhas gerais, você nos apontar o que é que de fato melhorou no sistema do ponto de vista institucional com a criação do Tribunal Penal Internacional. Bom, Gustavo, vamos dizer, eu teria muitas coisas a dizer a esse respeito. Eu acho que, vamos dizer, aos olhos, primeiro, da penalista, mas também um pouco da internacionalista, a evolução aliás, a própria criação de um direito penal internacional como um ramo quase que autônomo do direito internacional público, ela foi formidável depois da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma. Os tribunais do pós-guerra, considerados como tribunais de exceção, criados após os fatos, os vencedores julgando os vencidos. Quer dizer, isto já contra o Tribunal de Nuremberg. O do Extremo Oriente a gente nem considera um tribunal internacional propriamente dito, né? O Tribunal MacArthur. Mas já houve uma evolução na década de 90 com a criação dos tribunais ad hoc. Alguns daqueles vícios já foram sanados, então não eram mais os vencedores julgando os vencidos, era sim a comunidade internacional, juízes escolhidos pelo órgão que representa a comunidade internacional e para julgar crimes já suficientemente tipificados no direito internacional. Mas remanesciam dois vícios, digamos assim. O primeiro deles é o fato de serem criados após os fatos, o que, do ponto de vista do direito penal, traduz uma das características de um tribunal de exceção. E a segunda é a questão da seletividade do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É um órgão político das Nações Unidas, não necessariamente político no mau sentido, mas é o órgão encarregado, de acordo com a Carta das Nações Unidas, de decidir todas as medidas necessárias para a restauração ou manutenção da paz, e, portanto, foi o Conselho de Segurança que decidiu instalar esses dois tribunais ad hoc. Por que esses dois? Por que não Camboja na época? Por que não Vietnã? Por que não outros tantos?
Então, o fato da Comissão de Direito Internacional da ONU ter ressuscitado um antigo projeto de criação de um tribunal penal permanente veio exatamente nesse sentido, de se estabelecer um tribunal permanente com os crimes já perfeitamente definidos e principalmente sem caráter retroativo, garantindo, portanto, o princípio da legalidade estrita dos delitos e das penas. Então, eu vejo como um progresso, vamos dizer, inegável, no sentido de garantia, um tribunal se coloca à disposição da comunidade internacional para atuar naqueles casos em que o Estado não possa ou não queira atuar, não é? Isto não quer dizer que seja, vamos dizer, o modelo ideal. É um tribunal que, de funcionamento efetivo, não tem nem 15 anos, então ainda está engatinhando, ainda está criando a sua própria jurisprudência. Se utiliza com muita frequência da jurisprudência dos tribunais ad hoc, que deixaram uma contribuição inegável, mas também, ao mesmo tempo, nós vemos algumas iniciativas de criação de tribunais mistos que têm sido bastante bem-sucedidas. Camboja é um exemplo, Kosovo é outro exemplo. Então, nós estamos num momento histórico em que a existência de um Tribunal Penal Internacional permanente é indubitável, ele tem que existir e tem que estar lá à disposição dos Estados e principalmente à disposição das vítimas das catástrofes humanitárias, mas a comunidade internacional continua buscando outras alternativas necessárias para acabar com a questão do problema da impunidade. Porque, na verdade, a busca da punição como um direito fundamental é o que está na base da existência de todos esses tribunais, não só do TPI, mas dos tribunais mistos. Atualmente atua o mecanismo residual também lá em Haia, para os casos remanescentes do Tribunal da Iugoslávia de Ruanda. Então, essa busca, vamos dizer, por um sistema dentro daquilo que hoje em dia se chama de justiça de transição, quer dizer, de sair-se de um estado de catástrofe, de desarranjo institucional para a volta à normalidade. Então, o papel que a justiça tem nisso. Nós temos que nos convencer de que não existe paz duradoura sem justiça. Então, é essa a finalidade da existência de um sistema internacional de justiça ou de jurisdição. Até a jurisdição universal entra também dentro deste quadro, embora eu tenha algumas ressalvas em algumas circunstâncias sobre a seletividade também da jurisdição universal. Não sei se eu respondi a sua provocação, não é nenhuma pergunta, você não precisa me perguntar, você provoca. No fundo, é provocá-la no bom sentido para falar de assuntos que, por vezes, até os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão nos assistindo, não conhecem. Com relação, Santa, se você me permitir, só emendar uma questãozinha aqui, sem querer atravessar a Raquel, que certamente tinha questões para colocar, com relação a esse aspecto da anterioridade, né, de não haver retroação da atividade do tribunal, etc. e tal, e o momento atual que o Brasil vive, né, essa ameaça constante à nossa democracia, às instituições democráticas, isso contribui, quer dizer, a existência do Tribunal Penal Internacional certamente contribuirá para que espero que não ocorra, mas se as coisas degringolarem e a saída desse momento turbulento for uma saída que exija uma concertação nacional, recorrer a uma lei de anistia tão ampla como aquela que aconteceu no fim do período militar e
com todas as dificuldades que ela nos gera no plano internacional, a partir, sobretudo, da Corte de São José da Costa Rica, a existência do TPI como um tribunal permanente que vincula o Brasil, certamente, me parece, vai auxiliar esse momento de transição, esse uso da justiça de transição. Queria te ouvir também com relação a isso. Quer dizer, é uma garantia a mais para a manutenção da nossa democracia, na sua opinião? Eu não tenho a menor dúvida, Gustavo. Eu acho que, vamos dizer, começando pela ideia geral de que o direito penal ele serve, ele tem dois objetivos, sendo que um deles é o da chamada prevenção geral. Quer dizer, é aquela mensagem que se manda, assim, não cometa crime, porque se cometer vai ser punido. Depois tem a prevenção especial, que é aquela voltada contra o acusado, etc. Mas então tem esse caráter de prevenção geral, que se chama do deterrent effect. Quer dizer, ele serve como um aviso, fala, eu estou aqui, estou de olho em você. O fato de já toda a normativa internacional e o Estatuto de Roma expressamente não leva em consideração qualquer tipo de anistia. Então, eu acho que isto também funciona e tem tem um valor não só simbólico, mas um valor prático bastante importante, que ainda que se queira aplicar a chamada blanket amnesty, quer dizer, aquela anistia ampla, geral e restrita, aos olhos do Tribunal Penal Internacional, isso não significa absolutamente nada. Está também previsto no Estatuto a questão do não reconhecimento de qualquer tipo de imunidade relacionada com o exercício de cargo ou função, o que quer dizer, desde o presidente da República, o ministro de Estado, até o soldado raso, todos estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E, finalmente, um fator que eu considero extremamente importante, que eu acho que foi providencial, foi a inserção da submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional como cláusula constitucional. Porque eu não tenho dúvida de que, se não fosse a cláusula constitucional e cláusula pétrea, que já teria ocorrido, vamos dizer, uma tentativa de denúncia de saída do Brasil do Estatuto de Roma, como já aconteceu com outro país, exatamente porque foi iniciada uma investigação contra autoridades desse país. Então, eu acho que, neste aspecto, o nosso país, vamos dizer, tem que ficar atento, os nossos governantes têm que ficar atentos, porque não basta dar uma canetada para resolver ou sair-se de uma situação, vamos dizer, mais coercitiva, se for o caso. Perfeito. Doutora Raquel, agora para a próxima pergunta ou provocação, a doutora Silvia, por gentileza. Eu tenho, na verdade, uma outra pergunta um pouco na linha da primeira. Eu, assim como a doutora Silvia, eu também tenho um pouco de dificuldade de considerar a representação do PDT, os fatos lá narrados, como crimes contra a humanidade. Eu acho que talvez um pouco forçado pela questão do contexto. Apesar de que, obviamente, a gente sabe que são atitudes completamente reprováveis. Mas, por ser um tribunal penal, eu também entendo que a gente tem que ter um pouco mais de formalidade nas qualificações. Mas, de qualquer forma, eu estava pensando que talvez não por essas atitudes, mas por uma outra atitude bem específica, talvez o presidente e até outras autoridades brasileiras pudessem ser representadas e processadas no Tribunal Penal Internacional em virtude da pandemia,
no que diz respeito especificamente ao sistema carcerário. Por quê? A gente sabe que assim que começou a questão da pandemia aqui no Brasil, teve essa discussão sobre o sistema carcerário, que a gente sabe que aqui no Brasil tem superlotações absurdas, sem contar que não tem nenhuma estrutura, não tem estrutura de atendimento médico, não tem todas as coisas básicas que deveriam ter. E o CNJ fez uma resolução estipulando alguns critérios que deveriam ser levados em conta pelos juízes de execução penal e responsáveis pelos decretos de prisão para que relaxassem a prisão. Prisões preventivas que não eram realmente necessárias, ou pessoas que tivessem em situação de saúde vulnerável, e etc, etc. E apesar dessa recomendação do CNJ, a gente viu que, na prática, muitos juízes se recusaram a atender essas recomendações. Inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, por exemplo, rejeitou o pedido de liberdade provisória do Gedel Vieira Lima, porque achava que a conduta dele era muito grave e deixou-o preso, e na Papuda aqui em Brasília. E até vale dizer que a Papuda aqui em Brasília, ela já tem 1.000 casos de detentos infectados, e dentre as regiões administrativas do Distrito Federal, ela é considerada como a que tem a maior incidência de coronavírus. Assim, é tipo 68 mil por 100 mil habitantes, uma coisa assim. E aí, o que eu estava pensando? Em relação especificamente ao sistema carcerário e a essa insuficiência das políticas que efetivamente foram tomadas, apesar da recomendação do CNJ, seria possível representar contra as autoridades, e aí eu não sei se seria contra o presidente, se seria contra o juiz de execução penal, se seria contra não sei quais autoridades, porque me parece que várias autoridades seriam responsáveis por isso. E acho que no caso específico vocês têm um pouco mais de facilidade de configurar um crime contra a humanidade, porque o próprio Supremo entendeu que o sistema carcerário brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional. Então, até dentro do próprio país, a gente reconheceria que, na verdade, o sistema carcerário tem diversos problemas e teria que ser verificado e diversas, como é que se diz, violações a direitos fundamentais. Então, nesse caso, será que a gente teria viabilidade de uma representação no Tribunal Penal Internacional, ou se isso também seria só uma questão que, de repente, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e não chegaria tanto no Tribunal Penal Internacional? Bom, Raquel, o que eu posso dizer, eu acompanho a questão da política penitenciária desde os meus tempos de estágio no jurídico do 11 de agosto, eu sempre atuei nessa área, e quando ingressei na Comissão de Direitos Humanos do OAB, ainda no final da década de 80, eu fui exatamente para a subcomissão de assistência ao preso comum. Então, este estado de coisas inconstitucional, ele, inclusive, antecede a própria Constituição aliás, não final da década de 80, desculpa, final da década de 70, quando eu atuei na Casa de Detenção de São Paulo. Então, o Estado já era estado de coisas inconstitucional desde a Constituição anterior à Constituição de 88. Ainda assim, do meu ponto de vista muito particular, eu entendo que este estado de coisas inconstitucional, ele não traduz um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. É como a política de saúde que nós temos, uma política desastrosa e uma política desastrada, e cujo resultado pode implicar em dezenas, se não centenas de mortes. Então, evidentemente, há uma violação massiva de direitos fundamentais. Mas, mesmo neste caso, eu não acredito que exista esse ataque generalizado ou sistemático e que, portanto,
trata-se de uma política e não de uma conduta dolosa que poderia sujeitar alguma autoridade à responsabilidade penal perante um tribunal internacional. Eu insisto em que são políticas que submetem o país à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e quanto a isso eu não tenho a menor dúvida. Perfeito. Doutora Silvia, agora eu queria fazer uma pergunta para a senhora aqui, que eu vou voltar no tempo. Eu lembro que quando a senhora recebeu o prêmio Franz de Castro Rosworth de Direitos Humanos da OAB em 2012, a senhora dedicou aos companheiros de jornada, de luta contra a ditadura. Então, a senhora citou Dom Paulo Evaristo Arnes, Paulo Sérgio Pinheiro, Belisário dos Santos Júnior, entre outros. Como a senhora vê agora os caminhos futuros da luta pelos direitos humanos? Bom, Santa Maria, em primeiro lugar, não me chama de senhora. Eu costumo dizer que senhora só tem uma e está lá em cima, olhando por nós. Não, realmente, eu costumo dizer, isto não é uma questão de modéstia, que eu sou a pessoa que eu sou graças, vamos dizer, às pessoas com quem eu interagi a minha vida inteira. E eu interagi a minha vida inteira com pessoas extraordinárias. Na Comissão de Direitos Humanos da OAB, onde eu ingressei juntamente com, na época, com Paulo Sérgio Pinheiro, Belisário era já da comissão. Na Comissão Justiça e Paz, meus companheiros da Comissão Justiça e Paz, começando, evidentemente, por Dom Paulo, mas tantos outros, Margarida Genevois e outros tantos. O Grupo Tortura Nunca Mais, Dona Helena Pereira dos Santos, que deixou uma marca muito importante na minha vida. Estas pessoas, vamos dizer, hoje, algumas delas eu vejo e revi na instalação da Comissão Arnes, por exemplo. São pessoas com quem eu convivi, depois fiquei muitos anos afastada por conta de estar morando fora, mas que me deu um orgulho enorme de ver que continuam numa militância muito mais ativa do que a minha. Eu estou retomando a minha militância, militância no bom sentido, não quero ser confundida com a Sarah Winter, pelo amor de Deus. E então, vendo José Carlos Dias, Belisário, Paulo Sérgio e tantos outros companheiros da Comissão Arnes, e, vamos dizer, eu acho que o trabalho que a gente desenvolveu nessas últimas décadas, desde o período da ditadura militar, com certeza deixou frutos. Eu acho que nós todos temos a quem passar o bastão. A nova geração tem que assumir agora essa militância, que sempre foi uma militância apartidária. Eu não tenho a menor ideia de a que partido político meus companheiros pertencem ou pertenceram. Isso nunca importou. Eu convivi com Fábio Comparato, como eu já disse, com Belisário, com Zé Carlos Dias. Eu nem sei a que partido eles pertencem ou pertenceram, ou se pertenceram. Então, portanto, uma luta partidária. E eu entendo que, vamos dizer, existe um exército de jovens, vamos dizer, dispostos a tomar nas mãos a parte mais ativa desta luta, enquanto nós, os idosos, podemos sempre dar nossa contribuição, desta vez de forma diferente. Eu comecei a minha militância dando flagrante em delegacia de polícia no DEIC, no meio da madrugada, para apurar denúncia de tortura. Hoje em dia, eu já dificilmente poderia fazer isso, mas eu sei que tem gente jovem disposta a começar como nós começamos, digamos, apagando incêndio, um aqui, um ali, outros já, vamos dizer, como o nosso professor Gustavo e outros tantos, professor Marco Zilli e professor Flávio Leão Bastos, do Mackenzie. Então, vamos dizer,
digamos, entre aspas, numa assessoria mais intelectual, mas também participando de eventos e ensinando o que é importante, e a geração mais velha dando vamos dizer, o estímulo e o exemplo de sempre que é necessário para que essa luta continue. Eu gosto de dizer que eu sinto que, do período da ditadura para cá, nós evoluímos muito. Ainda existe tortura, mas hoje todos sabem que a tortura é crime, que é ilegal. Na minha época de começo de militância na Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu participei só dou um exemplo, eu participei de um mutirão na casa de detenção, em 1980, 81, por aí. A casa de detenção, na época, tinha uma sala de tortura que se chamava Sala dos Direitos Humanos. Então, não só era escancarado, era visível, como era motivo, vamos dizer, de piada. Hoje se tortura, eu entendo, menos, e quem tortura sabe que é crime. Então, já evoluímos nesse aspecto. Hoje ainda é grande a violência contra a mulher, mas quem pratica essa violência sabe que está sujeito a uma lei, a leis severas de punição da violência contra a mulher e contra crianças. Na minha época, bater em criança era um direito paterno, a educação se dava através da surra. Hoje em dia, as pessoas sabem que isso é vedado pela lei, pela Convenção de Direitos da Criança. Então, eu estou com o Norberto Bobbio. A humanidade, eu acho que moralmente evoluiu. Agora, o fato de ter evoluído nos últimos 40 ou 50 anos não quer dizer que nós tenhamos chegado nem perto do modelo ideal de uma sociedade efetivamente ética, de uma sociedade moralmente sadia. Então, essa luta tem que continuar, é um trabalho de meio, não é um trabalho de fim, nós nunca vamos chegar ao resultado final. É um trabalho de meio, de manter os princípios, vamos dizer, sendo defendidos a cada momento. É essa minha visão. Obrigada. Professor Gustavo, com o senhor para a próxima provocação. Vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer de ser colocado ao lado do Zilli e do Flávio Bastos, que são colegas não só muito queridos, mas colegas nas instituições onde eu dou aula, porque eu também dou aula no Mackenzie, então fico muito feliz de estar ao lado, ser lembrado ao lado de ambos, num papel muito mais modesto meu, até pela circunstância de estar como professor de Direito Internacional Privado há muito tempo, mas também com uma história de proteção ou de estudos sobre a proteção da criança. E ontem eu encerrei uma disciplina de pós-graduação que foi muito boa sobre a proteção da criança e do adolescente, e foi boa porque nós tínhamos uma discussão muito intensa entre os alunos, foi realmente muito renovador de energias. E você acabou de mencionar as crianças e as mulheres, né? A violência interna contra crianças e mulheres. E eu me lembrei que o artigo 36, número 8, a linha B do Estatuto de Roma, diz que os Estados-partes devem levar em consideração a necessidade de assegurar a presença de juízes especializados em determinadas matérias, incluindo, entre outras, a violência contra crianças ou mulheres, que são as vítimas, vamos dizer assim, mais numerosas nos crimes de guerra, enfim, nos crimes de competência do TPI. Como é que isso tem se desenvolvido na atuação do Tribunal Penal Internacional, Silvia? Você consegue ver essa contribuição do TPI para a proteção das mulheres e das crianças? Bom, começa por essa parte, vamos dizer, mais formal, que é o equilíbrio de gênero na composição do tribunal, mas muito mais do que um equilíbrio de gênero, a necessidade
de juízes que tenham expertise em questões relativas à violência contra a mulher e contra crianças. Você sabe tão bem quanto eu, Gustavo, que nos conflitos armados são mulheres e crianças as que são duplamente vitimizadas. Eu tenho participado de diversos eventos onde, vamos dizer, me incumbe falar sobre principalmente sobre a situação das mulheres nos conflitos armados. Desde relatórios, vamos dizer, de início da década de 90, o famoso relatório Machel, foi uma representante especial das Nações Unidas para a apuração de violência contra crianças em situação de conflitos armados, mas que também dedicou um capítulo inteiro do relatório sobre a violência contra mulheres. E por conta desse relatório foi criada também a função da representante especial do secretário-geral para a violência, principalmente violência sexual, que é a que mais sofrem as mulheres em conflitos armados. Na prática, não foram muitas as ocasiões em que eu percebi uma sensibilidade especial de determinados colegas para as questões de violência contra mulheres e crianças. Mas não há dúvidas em todos os casos, ou a maioria dos casos que se iniciaram no tribunal, incluíram entre as condutas criminosas a prática de violência sexual, principalmente contra mulheres e crianças. Também é uma circunstância agravante no momento da dosimetria da pena, apurar se os crimes foram praticados contra crianças ou quaisquer indivíduos especialmente vulneráveis. O caso que eu presidi perante o tribunal, que foi o caso Bemba, foi o primeiro caso em que o crime de violência sexual foi a principal conduta atribuída ao acusado e ao soldado do seu grupo armado. Então, foi o primeiro caso em que nós quase que especificamente nos dedicamos a isso. Havia também o problema de pilhagem, mas como foi, vamos dizer, entre a questão da violência sexual contra mulheres e crianças e pilhagem de bens, evidentemente que a Câmara, que era composta por 3 mulheres, aliás, dedicou uma especial atenção a questão da violência contra a mulher, não só interpretando diversos dispositivos do Estatuto, das regras de procedimento, dos elementos dos crimes, mas no tratamento dado às vítimas que participaram do procedimento e às vítimas que compareceram para testemunhar. Então, no aspecto penal propriamente dito, no aspecto processual, e na questão da efetiva participação, de se dar voz às vítimas, a Câmara foi muito cuidadosa. A decisão condenou o Jean-Pierre Bemba, a pena mais alta foi atribuída exatamente pelo crime de violência sexual. A decisão foi depois reformada pela Sala de Apelações, mas reformada não no mérito da análise, vamos dizer, dos institutos de proteção da mulher e da criança contra a violência, mas por questões de avaliação da prova. Então, por uma questão probatória, o réu acabou por ser absolvido, decisão que eu, particularmente, acompanhado de grande parte da comunidade jurídica, entendemos que foi uma decisão não tão acertada, neste ponto de vista de qual é o papel de uma Câmara de Apelações na avaliação da prova. Mas, de qualquer forma, os findings da Câmara em matéria de interpretação dos diversos dispositivos que foram aplicados, eles permanecem, vamos dizer, como precedentes internacionais, e seguem também, em grande parte, precedentes dos tribunais de Ruanda e da extinta Iugoslávia, que também lidaram, embora em menor amplitude, com a questão da violência sexual.
Então, os juízes do tribunal, eles têm necessariamente que lidar com este tipo de conduta, porque, invariavelmente, em quaisquer circunstâncias de crimes de guerra ou mesmo de crimes contra a humanidade, nós temos visto presente a questão da violência sexual. E a promotoria tem sido bastante sensível a isso, incluindo essas condutas de violência sexual nas denúncias que são levadas às câmaras. Às vezes, até aditando o chamado documento de acusações, né? Aditando para neles incluir também os crimes de violência sexual. Como foi o caso, por exemplo, de Bosco Ntaganda, recentemente condenado. O primeiro mandado de prisão havia sido expedido juntamente com Thomas Lubanga apenas em face do recrutamento e utilização de crianças soldados, e, posteriormente, foi aditado esta denúncia, vamos dizer, num sentido mais formal, para incluir a violência sexual praticada contra as meninas, principalmente as meninas submetidas que haviam sido recrutadas, menores de 15 anos, e submetidas a toda forma de violência, escravidão sexual, etc. Então, eu acho que a jurisprudência do tribunal, num futuro muito próximo, vai ser bastante rigorosa em termos de apreciação destas condutas, que são, lamentavelmente, as condutas mais comuns nos casos desses contextos de conflito armado, de ataques contra a população civil. Obrigada. Doutora Raquel, para a sua última pergunta, por gentileza. Bom, já que é a minha última pergunta, eu vou fazer duas. Eu queria saber duas questões mais práticas agora sobre o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. As dificuldades na execução das decisões, tanto nas cautelares quanto nas decisões finais. O que a senhora pôde perceber durante o seu tempo lá, nas dificuldades das execuções, e o que a senhora sugeriria para melhorar esse aspecto? E uma outra questão que eu queria saber é como que se dá efetivamente essa relação de cooperação entre o Tribunal Penal Internacional e a ONU. Eu sei que tem acordos e tal firmados entre a ONU e o Tribunal Penal, mas eu queria saber, na prática, como é que se dá efetivamente essa relação de cooperação. Bom, eu vou tentar ser bastante objetiva na minha resposta. O tribunal ele depende 100% de cooperação, é lógico, não tem polícia, não tem oficial de justiça, nada disso, tudo depende da cooperação. Em regra, ele tem recebido a cooperação que é solicitada. A promotoria tem poderes para estabelecer acordos de cooperação com os estados para fins de investigação, e na maior parte das vezes tem obtido essa resposta. E o tribunal, ele tem poderes para requisitar cooperação, por exemplo, na prisão e na entrega de suspeitos, e na facilitação do comparecimento de testemunhas. Então, exceto em alguns poucos casos, e o mais emblemático destes é do ex-presidente al-Bashir, do Sudão, em que a maior parte dos estados se recusou a cooperar por conta de uma interpretação sobre a impossibilidade de prisão de um chefe de Estado em exercício, questão que depois também foi decidida definitivamente pelo tribunal, mas exceto nesse caso al-Bashir e no caso do Sudão, tem em regra obtido essa cooperação. Os estados, quando ratificam o estatuto, eles têm obrigação de cooperar. Se não cooperam, estão cometendo um ilícito internacional, é um descumprimento de um tratado. Então, em regra, tem sido cumprida. A cooperação com a ONU é um pouco mais complicada, porque o Conselho de Segurança da ONU remeteu ao tribunal duas situações de estados que não são estados partes, o Sudão e a Líbia.
As Nações Unidas podem cooperar com o tribunal desde que essa cooperação não implique gastos. Há uma determinação imposta por alguns estados que não só se recusam a ratificar o Estatuto de Roma, mas não reconhecem a legitimidade do tribunal e que, portanto, não admitem que as Nações Unidas financiem de qualquer forma atividades do Tribunal Penal Internacional. O que, no caso, ligado ao primeiro que eu falei, no caso de estados não partes, dificulta bastante a cooperação, em termos de, vamos dizer, não se poder utilizar os mecanismos que a ONU tem às mãos, como, por exemplo, as missões de paz, etc., para efetivamente contribuir para a prisão e entrega de uma pessoa. Então, mas fora este caso específico, a relação com as Nações Unidas tem sido, vamos dizer, até onde eu saiba, tem sido regular. Houve um problema no caso Lubanga de comunicação de provas que haviam sido obtidas por agentes das Nações Unidas com a condição de confidencialidade. Este caso deu muito trabalho para o tribunal, porque a ONU se recusou a autorizar a liberação das fontes dessas provas. Mas acabou sendo resolvido após negociação com a Câmara encarregada do caso Lubanga. Então, a cada dificuldade que surge, a gente tenta buscar uma solução para aquele caso concreto. Perfeito. Então, olha, infelizmente o nosso tempo aqui acabou. E em nome da LBCA, eu quero agradecer a participação da nossa convidada especial, doutora Silvia Steiner, e dos nossos debatedores, doutor Gustavo Mônaco e doutora Raquel Botelho Santoro, e a todos que nos acompanharam nessa live até aqui. Então, muitíssimo obrigada a todos e um bom dia. Eu que agradeço, um abraço muito grande. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. É sempre uma alegria, viu, Santa, poder ouvir a Silvia falar sobre o Tribunal Sem dúvida, agrega sempre muito. Com certeza. Tchau, Então, gente, obrigada. Um bom abraço. dia Tchau, a todos. Bom dia a todos.